beleza, vá sem pressa, bastante calma para executar certinho, depois a gente pode ir para as questões mais difíceis. Tá, eu vou só marcar aqui no WhatsApp a tabela que eu tenho que decorar ela ainda. Ah, claro, sim, pode usar Tá. tudo isso. Pode usar tudo isso, claro. Bem, você me enviou algo. Ah, você identificou muito bem ali o x como o cateto oposto, e daí você colocou o seno de 60, que é raiz de 3 É sobre a raiz de 2. 3. Isso. É. Eu, Raiz de 2 eu sobre 2 é enviei, o eu lembrei. 45, você olhou errado, né? 3. Peraí. Beleusas. Então tá bom, em vez do 2 é 3, como você falou. Só que aqui ainda dava para dar uma simplificada, porque a gente sabe que 10 dividido por 2 é 5, certo? Certo. Então ficaria um pouquinho mais bonitinho aí, tá bom? Tá. Então, tá bom. Então eu vou pegar de novo aquela questão que a gente não conseguiu fazer ontem, e agora eu vou fazer ela aqui, tá? Eu vou Tá. construir o gráfico do nada, né? Teu professor já construiu ele bonitinho. Eu vou construir ele aqui, porque você falou que tem alguma dificuldade de
construir os gráficos, né? Sim. Então, muito bem. Então, um turista vê o topo da torre construído em um terreno plano sob o ângulo de 30 graus. Então, está aqui o turista, está aqui a torre, está aqui a visão do turista, está aqui o chão do turista e está aqui os 30 graus. Veja, eu fiz uma interpretação bem razoável. Não tem nada demais aqui, né? Eu só li a primeira frasezinha e fui construindo. Veja, nós estamos numa aula de matemática. Então, muita coisa pode ser associada a triângulo, né? Então, tu já tem que pensar as coisas que estão escritas aqui pelo ponto de vista de um triângulo, sacou? Ok. Tem que tentar buscar um triângulo nos teus desenhos. Então, tá aí, encontrei um triângulo, não foi difícil. Agora, ele falou o seguinte, ele falou que quando se aproxima 300 metros, o cara vem para cá, tá aqui, beleza? Beleza. Então, ele andou um pouquinho para frente, se aproximando 300 metros, e nessa ele encontrou 60 graus, né? Ele conseguiu olhar para a parte de cima da torre 60 graus. Daí ele pede assim, considerando que a base da torre está no mesmo nível do olho do turista, determine a altura da torre. Ele quer saber quanto mede aqui o cateto oposto, né? Já pode pensar que isso aqui é o cateto oposto. É isso. Então, a gente pode entender já de primeira que temos um triângulo aqui, temos outro triângulo aqui, ok? Ok. E a gente pode, então, construir a equação para os dois triângulos. Mas veja, o seu erro ontem foi pensar que você tinha que fazer para isso. Mas não é para isso. Isso aqui não é um triângulo retângulo. Uhum. Você não pode usar seno e cosseno e tangente num triângulo que não é retângulo, entendeu? É só em triângulo retângulo. Por isso você tinha que pensar nesse aqui, ok? Ok. Esse foi seu erro. Então, vamos pensar assim, ó. Isso aqui vale x. Muito X. bem. Essa partezinha ali vale x. Essa partezinha aqui vale 300. Portanto, vamos pensar no triângulo menor primeiro. Eu tô fazendo o triângulo menor, hein? Atenção, vou fazer o triângulo Tá bom. menor. Beleza? Beleza. Então, pintado aqui, agora eu vou fazer o triângulo menor, a equação do triângulo menor. Veja, eu vou usar seno ou eu vou usar tangente? Por que que eu nem pensei no cosseno? Porque cateto oposto não aparece na equação do cosseno. O cateto oposto aparece só na equação da tangente ou do seno, ok? Uhum. Eu vou usar tangente porque eu tenho algumas informações do cateto adjacente. E eu quero o cateto oposto. Eu não tenho absolutamente nada sobre as hipotenusas aqui. Nada, zero, eu não tenho nada. Então não dá para utilizar o seno aqui. Não é fácil utilizar o seno. Então eu vou utilizar a tangente por causa disso, beleza? Gravou? Porque quando a gente não tem informação da hipotenusa, a gente usa tangente, beleza? Gravado? Beleza. Então eu vou usar neste triângulo pequeno. Muito bem. Tangente do 60 é igual ao cateto oposto dividido por quem? Bem, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se eu estou falando desse triângulo, relembrando de novo, a hipotenusa é x, X. ok? Agora vamos falar do outro triângulo. Quem que é o outro triângulo? É este. Então vai ficar tangente de 30 graus igual ao cateto oposto de novo, dividido por quem? Bem, quem que era o cateto adjacente? Vamos lembrar que nós estamos falando desse triângulo aqui. Sempre tem que ser triângulo retângulo, só funciona com triângulo retângulo. Então, 300 300 mais menos x, mais X. porque nós estamos falando desse chão todo aqui, exatamente. Então, 300 mais x.
Bem, daí agora tem que resolver as coisas. Porque a gente Tá bom. sabe, né, quem que é a tangente de 60 e a gente sabe quem que é a tangente de 30. Tangente de 60, raiz de 3. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E daí você tem duas equações com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? O cateto oposto e o x, E o ok? X? Exato. Se você tem duas incógnitas, e tendo duas equações, como é o nosso caso aqui, né? Duas equações, duas incógnitas, a gente tem informação suficiente para encontrar o valor das coisas. É só fazer a conta, né? Isolar uma letra, jogar na outra Uhum. equação. A gente está acostumado a fazer isso com x e com y, né? A gente isola o x numa equação, daí joga na outra, encontra o valor de y, né? Coisas assim. Ah, daí a ideia é essa. Bem, como é que a gente vai fazer isso? Tem que lidar com as duas equações. A primeira aqui, multiplicação cruzada. Entendi. Aqui também multiplicação cruzada. Ah, mas não tem nada aqui. Não importa. A gente coloca um 1, lembra? Embaixo de todo mundo tem um, sempre. Uhum. Isso. Então, vamos falar que essa aqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2. Então, a minha equação 1 vai ficar da seguinte forma, multiplicando cruzado, raiz de 3x igual a cateto oposto vezes 1. Mas esse 1 a gente nem coloca, porque nada a ver, né? Multiplicar por 1 não muda nada, certo? Certo. Lembra disso, né? Agora, outra equação. O raiz de 3 vai multiplicar todo mundo que está aqui embaixo, ou seja, 300 mais x igual a 3 vezes o cateto oposto, ok? Uhum. Multiplicou cruzado, né? Então, Isso. então é isso. Muito bem, nós temos aqui as duas equações. Então, a gente pode, por exemplo, isolar o x nessa primeira equação aqui. Por quê? Porque eu estou interessado em achar o valor do cateto oposto. Eu não estou interessado em achar o valor do x. Eu só coloquei o x aqui porque ele é necessário para conseguir resolver a conta. Uhum. Mas não precisa. Então, se eu isolar o x aqui, o que que vai acontecer? Eu vou vir na outra, pular aqui. Tá vendo por quê? Porque eu achei lá na primeira equação, aqui da primeira equação, certo? Essa é a primeira. Eu achei, isolando o raiz de 3, ele estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo, entendeu? Entendi. Né? Quem está multiplicando de um lado vai para o outro lado dividindo. Eu encontrei, então, cateto, x igual a cateto oposto dividido por raiz de 3. Daí eu venho aqui na segunda equação e coloco o valor no lugar do x, certo? Porque isso é x, certo? Certo. Isso. Então, agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Multiplicação distributiva. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Aqui eu Hum. tinha essa soma. Eu multipliquei pelo raiz de 3 todo mundo. Tem que colocar o parêntese, senão tu vai acabar multiplicando só pelo primeiro, que não tem absolutamente nada a ver. Tem que multiplicar pelos dois, entendeu? Por todo mundo que está na parte de baixo. Por isso, parênteses, entendeu? Entendi. Daí agora, eu estou fazendo a distributiva. Aqui ficou isso. Quando eu for multiplicar aqui o raiz de 3 por esse cara, vai ter raiz de 3 em cima, vai ter raiz de 3 embaixo, vai cortar. E vai sobrar só o cateto oposto, entendeu? Porque Sim. se é igual em cima e igual embaixo, corta, né? Tipo, 2 vezes 3, 2, corta, corta, sobra o 3, não é? Se é igual em cima e embaixo, corta. Eu não vou ficar fazendo mais esses passo a passo, tá? Senão a gente não consegue andar.
Tá bom. Tem que tu mesmo fazer aí, né? Se tu não entendeu, tu vai perceber quando for fazer. Daí vai ficar isso, eu, pelo menos estou falando, né? Então, se lembrar, Uhum. tem aquele negócio de cortar, é verdade. Aí, quando você for fazer a conta, você vai perceber. É, daí, posso passar esse cateto oposto para o outro lado, que eu tenho um cateto oposto e que eu tenho três cateto oposto. Vai ficar 3 cateto oposto menos esse um cateto oposto vai dar 2 cateto oposto, né? 3 Uhum. menos um dá 2, certo? Certo. Então, veja, o 2 está multiplicando o cateto oposto, tem que passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Cateto oposto, então, é igual a 300, raiz de 3, dividido por 2, o que vai dar 150, raiz de 3, beleza? Beleza. Chegamos na resposta, 150 raiz de 3. Então, deixa eu recapitular tudo. O turista vê o topo de uma torre, um terreno plano, 30 graus. Beleza. Depois ele anda 300 metros para frente e vê 60 graus. Pensa em triângulo sempre. Então, eu só segui o que ele falou. Agora encontra o valor da torre. Ele não falou nada sobre o X, mas eu tive que criar ele, porque eu percebi que eu sei alguma coisa, pelo menos, da parte horizontal, né, do cateto adjacente. Então, eu coloquei o X aqui para poder usar tangente e escrever as equações dos dois triângulos. Quem são os dois triângulos? O pequeno e o grande. O grande é o triângulo retângulo. Sempre triângulo retângulo. Porque tu quer esse cara, que é o oposto. Então, fizemos aí as coisas, multiplicamos, resolvemos sisteminha, já era, beleza? Beleza. Então, eu fiz bem passo a passo aqui. Agora, eu vou salvar esse negócio, te enviar, tá? E vou te pedir para fazer, sabe o quê? A mesma coisa. Eu quero que você olhe o mínimo possível, tente fazer as coisas da sua cabeça. Uhum. Eu sei que vai parecer perda de tempo e cansaço, ficar pensando, sendo que a resposta está ali ao lado, mas é importante para você aprender, tá bom? Vamos aprender aos Tá bom. poucos. Então, se você conseguir fazer, e eu acreditar que você está entendendo, a gente pode partir para uma outra bem parecida que eu tenho aqui, tá bom? Tá bom.
E aí, minha amiga, tá tudo certo? Tudo certo, tô fazendo. Maravilha. Agora deu uma travada, Então você pode dar uma olhada no que eu fiz. tá?
Recebi alguma coisa. Ah, bem, você chegou na mesma equação que eu, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá, peraí. Até aqui eu tô acreditando em tudo que você fez. Agora Uhum. aqui já ficou meio estranho. Não, mas aí eu tive que olhar depois da cruzada. A primeira não, a segunda sim. Tá, eu expliquei que você ia construir duas equações e isolar o x na primeira. Ia jogar na segunda. X é igual a isso, porque a gente isolou x na primeira. Uhum. Jogou na segunda e daí isola o CO, que é o que a gente está procurando, certo? Uhum. Tá. Então, agora eu vou pegar um outro livro aqui que tem uma questão bem parecida. Ó, essa questão da torre é praticamente a mesma coisa, tá bom? E já tá quase desenhado para ti, tá vendo aqui, ó? Tá bom, Então, dei uma lida, não quero dar muitas dicas, mas é praticamente o que a gente acabou de fazer, só muda os números, tá bom? tá bom.
Fiz alguma coisa errada. E aí? Não quer me Deixa mandar eu para... Me ver. explica aí qual que foi o erro. Porque a princípio era a mesma coisa, você tinha que usar tangente, tinha que ver os dois triângulos, né? Você tem um triângulo. Ah, É... já vi o que que eu errei. Ah, Peraí. é? Aham. Pode crer. Não, não sei não. Eu achei que era um negócio que eu errei na outra também, mas. Quais que foram as equações que você chegou? Deixa eu ver aqui, você me mandou. Hum, Tangente de 20, você chamou de x a altura. Hã? É, que você vai dando nome às coisas sem sentido nenhum, daí fica complicado, né? X hum, dividido por 5. Por que 5? Por que 5 de novo? São dois triângulos diferentes, por que tu está usando os mesmos valores? Cadê a parte do chão do triângulo, né? hum. Que a gente normalmente chama de outra letra, a gente chama de y, Y. que aqui para os dois vai ser o mesmo, certo? Certo. Para um, a altura toda vai ser, sei lá, você pode chamar de h. Mas para o triângulo menor aqui, vai ser h menos 5, entendeu? Você tem que olhar para o problema e não ir jogando números aleatoriamente. Você tem que usar as coisas que o problema está te dando e criar algumas novas, né? Que nem a gente criou o x aquela hora. Aqui a gente pode dizer que o chão vale y, entendeu? Que é o cateto adjacente. Entendi. A altura de um triângulo vai ser h, que é a própria altura da torre, e do outro, que o cara já está 5 metros para cima desse triângulo menor, pode ser h menos 5, entendeu? Essas são as dicas que eu posso te dar. A Tá, estratégia é bem parecida depois de construir essas duas equações certas. Daí você, ah, daí você tenta fazer, beleza? beleza.
Bem, Aninha, se você não conseguiu fazer, não tem problema, tá bom? Eu não consegui, tô até tentando. Bem, você vai ter que tentar para a semana que vem, pedir ajuda para os teus colegas, pro teu professor, porque esse problema aí é bem parecido, tá? Com o que você estava Tá. fazendo. Eu não posso fazer ele, porque eu já te expliquei tudo o que tem que fazer, tá bom? Uhum. Senão eu vou fazer outro problema, eu preciso que você tente e consiga sozinho. Tá Então, bom. tenta aí e até a aula de quinta, a gente só tem uma aula agora, né? Ou é duas, deixa eu ver aqui. Até a nossa próxima aula, então, a gente trazer isso aí feito, beleza? Beleza. Então tá bom, tchau, tchau.